Evangelho segundo escreveu Marcos, segundo livro do Novo Testamento, após o Evangelho de Mateus, vem Marcos, capítulo 15, versículo 22. Daqui a pouco nós vamos estar celebrando a ceia do Senhor, que representa a nossa libertação, e nada melhor do que nós falarmos sobre a cena que ocasionou tudo isso. Vamos falar sobre a crucificação de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Marcos 15, 22, quem encontrou, diga amém. Diz assim a palavra de Deus: E levaram-no a um lugar do Gólgota, que se traduz por lugar da caveira, e deram-lhe a beber vinho com mirra, mas ele não o tomou. E havendo-o crucificado, repartiram as suas vestes, lançando sobre ele sortes, para saber se cada um o levaria. E era a hora terceira, e o crucificaram. E por cima dele estava escrita a sua acusação: o Rei dos Judeus. E crucificaram com ele 2 salteadores, um à direita e outro à esquerda. Novamente o 27. E crucificaram com ele 2 salteadores, um à direita e outro à esquerda. E cumpriu-se a escritura que diz: e com os malfeitores foi contado. E os que passavam blasfemavam dele, maneando a cabeça e dizendo: tu que derribas o templo e em 3 dias o edificas, salva-te a ti mesmo e desce da cruz. E da mesma maneira também os principais dos sacerdotes com os escribas diziam uns aos outros, zombando: salvou os outros e não pode salvar-se a si mesmo? O Cristo, o Rei de Israel, desça agora da cruz, para que vejamos e acreditemos. Também os que com ele foram crucificados o injuriavam. Também os que com ele foram crucificados o injuriavam. Feche os seus olhos, falemos com Deus. Pai celestial, todo-poderoso, nós glorificamos e exaltamos o Teu nome por esta tarde, tarde da bênção, Senhor, o qual nós Te louvamos, nós Te adoramos, nós Te engrandecemos e já sentimos a presença do Teu Santo Espírito entre nós. E agora nós estamos diante da Tua Palavra. A Tua Palavra é poderosa, é viva, é eficaz. Por isso nós abrimos os nossos corações e pedimos: fale conosco, segundo o Teu querer, segundo a Tua vontade. Esta é a nossa oração, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém e graças a Deus. Amém, meus irmãos. Queridos, nós acabamos de ler o texto que fala da crucificação do Senhor e Salvador Jesus Cristo. E eu quero chamar a atenção a 2 palavras que nós vamos falar nesta tarde. A primeira é atenção. Estar atento às oportunidades, estar atento ao que está acontecendo à nossa volta. Porque nós, amados, nós estamos vivendo aqui num território de milagres. Nós estamos buscando a presença do Todo-Poderoso. E é necessário que nós estejamos atentos àquilo que Deus tem feito através de nós e em nós, e as oportunidades que Ele coloca diante da nossa presença. Então a primeira palavra que nós vamos frisar é atenção. E a segunda palavra é atitude. Buscar ter as atitudes corretas diante das situações que surgem diante de nós. Porque eu quero trazer à igreja nesse momento a cena da crucificação. Imaginem às 9 horas da manhã, na cidade de Jerusalém, em Israel. Ali o Senhor Jesus é levado até o monte chamado Gólgota, que significa lugar da caveira. E ali eles crucificam o Senhor às 9 da manhã.
E crucificam também, junto com o nosso Senhor, 2 ladrões, 2 bandidos, 2 homens que eram considerados bandidos pelo Império de Roma, um à sua direita e outro à sua esquerda. E é interessante que a última parte que nós lemos, aqui no versículo 32, fala que também os que com ele foram crucificados o injuriavam. Ali, quando o Senhor Jesus foi crucificado, a sociedade e todo Israel estava ali reunido porque era um grande acontecimento, a crucificação daquele profeta de Israel, e todos estavam ali, e os principais sacerdotes, os religiosos, começaram a tirar sarro do Senhor Jesus, dizendo: ué, não salvou tantas pessoas? Salva-te a ti mesmo, desce da cruz. Ali eles zombavam do Senhor Jesus, tiravam sarro do Senhor Jesus, e a princípio os 2 ladrões, tanto da direita quanto da esquerda, entraram também ali na zombação e começaram a caçoar do Senhor Jesus. Aí as irmãs podem se lembrar e falar: mas o ladrão da direita não se salvou? Não abriu o coração? Aí está o X da questão. Aí está estar atento ao que está acontecendo à nossa volta. Porque o ladrão da esquerda, ele estava com o coração tão fechado, ele estava querendo injuriar, ele estava querendo proferir palavras de maldição, que ele não estava atento ao que estava acontecendo à sua volta. Já o ladrão da direita, ele estava a princípio tirando sarro do Senhor Jesus, mas ele estava prestando atenção em tudo que estava acontecendo. E ali as atitudes do Senhor Jesus, a segunda palavra dessa tarde, atitudes. As atitudes do Senhor Jesus fizeram com que o coração daquele ladrão se abrisse, porque ele começou a prestar atenção que o Senhor Jesus, todos estavam caçoando, estavam zombando, estavam desferindo palavras de maldição contra o Cristo, e o Senhor Jesus em momento algum estava rebatendo, em momento algum estava retrucando, em momento algum estava querendo estar na sua razão. E eu imagino, irmãs, imaginem comigo, aquele ladrão que estava do lado direito, ele começa a prestar atenção àquilo e começa a achar estranho. Mas como que pode? Todos zombando dele e ele não fala nada. E ali a hora começou a passar. De repente, a Bíblia fala que chega meio-dia, foram crucificados às 9 da manhã. Chega então meio-dia. E meio-dia, a Bíblia relata que começaram a acontecer fenômenos na atmosfera de Jerusalém. O sol se escureceu, o sol se tornou negro, meio-dia e já estava escuro. O vento, o ar era diferente, realmente não era um dia comum. E eu imagino aquele ladrão da direita prestando atenção e falando: bom, isso não deve estar acontecendo por minha causa, nem pelo meu companheiro do outro lado, só pode estar acontecendo por conta deste justo. Aleluia. E a hora continua passando. E de repente Lucas 23, 34. A Bíblia relata que eles continuavam tirando sarro de Jesus. E o Senhor Jesus então eleva os seus olhos para os céus e diz: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Jesus jogou um ponto de interrogação na mente daquele ladrão. Ele começa a imaginar: mas como que pode? Como que pode ele estar nessa situação? Eu sei que esse homem é justo, ele não cometeu nada para estar na cruz, e ele tem coragem ainda de pedir a Deus que perdoem essas pessoas que está ali crucificando, porque não sabem o que fazem. Como que pode isso? E o coração dele se abre. De repente, vem se aproximando Maria
E aqui as mulheres que são mães vão entender bem isso. Quem aqui é mãe? Levanta a mão. A maioria, glória a Deus. E vem Maria se aproximando da cruz. E Maria se coloca à frente. Agora, irmãs, mães, se coloquem no lugar de Maria. O seu filho, de 33 anos, que nada cometeu, estava sendo crucificado. Havia uma coroa de espinhos sobre ele. Ele estava todo ferido. Imaginem o coração de Maria, como que estava dilacerado. Aquele senso de mãe. E eu me recordo da minha mãe, que quando eu era adolescente e na época, hoje já não se usa mais esta palavra, né, paquera, já é uma palavra antiga, mas eu ainda peguei um pouquinho do tempo que falava, vou paquerar, vou tentar conquistar uma menina. E na época de adolescente ali, tomando os primeiros foras, eu lembro uma vez que eu fiquei frustrado. E cheguei em casa meio choroso, mãe, eu tomei fora, ninguém quer saber de mim, eu sou feio. E a minha mãe falou, cala a boca, menino, você é feio coisa nenhuma? Você acha que eu ia carregar uma criança 9 meses na minha barriga, ter dores de parto, para depois ter um filho feio? Hoje eu tenho certeza que eu sou bonito. Sabe por quê? Porque eu sou a imagem e semelhança do Criador, assim como toda a igreja, somos lindos em Cristo Jesus. Mas na época eu estava complexado. E a minha mãe me deu a lição, é feio coisa nenhuma, ficou 9 meses aqui, aquele senso de mãe. Agora imaginem Maria, estando naquela situação, vendo o seu filho crucificado, ela ali chorando, coração dilacerado, realmente se ela pudesse, ela trocava de lugar com ele. Aí Jesus olha para Maria, estava ao lado o discípulo amado João, e Jesus fala, João, eis aí a sua mãe. Maria, mulher, eis aí o seu filho. Quer dizer, Jesus estava dizendo, João, a partir de agora, a responsabilidade de cuidar da minha mãe está nas suas mãos. Irmãs, imaginem o ladrão da direita vendo esta cena. Ele começa a pensar, como que pode? Ele está nessa situação e ele consegue arrumar ainda a vida dos seus familiares. Aquele ladrão ali, quando escutou da esquerda, que estava todo no seu complexo, que estava com o coração fechado, que não estava prestando atenção na grande oportunidade que ele estava tendo ao lado do Salvador, o ladrão da esquerda começou a falar, você não é Deus, não é o Cristo, livra-te, desce dessa cruz, nos salve também. Então aquele da direita disse, para de falar estas coisas, nós merecemos estar aqui, mas ele é justo. E vira para o Senhor Jesus e fala, Senhor, lembra-te de mim, quando entrares no teu reino. Aquele ladrão, em outras palavras, estava falando, eu estou aqui porque eu mereço, eu fiz muita coisa errada, mas o Senhor é santo, e eu reconheço que o Senhor é Deus, então eu não mereço salvação, mas quando entrares no teu reino, lembra de mim, Senhor. Meus irmãos, a graça do Senhor Jesus é maior, porque naquele momento aquele ladrão abriu o coração, mesmo sem ter esperança de salvação. Jesus olha para ele e fala, olha, eu te declaro, eu te digo, não é pelas obras, não é, mas sim pela fé, por isso hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Aleluia, vamos aplaudir ao Senhor. Oh glória, glória a Deus. E a graça do Senhor Jesus alcançou aquele ladrão, aleluia. 3 da tarde, o Senhor Jesus fala, Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. E ali o Senhor Jesus morre. Ele morreu porque os nossos pecados estavam sobre ele. E o salário do pecado é a morte. Porém, como o Senhor Jesus nunca cometeu nenhum pecado,
Durante aqueles 3 dias, a morte ficou com ânsia de ter o Senhor Jesus nela. A morte não pôde conter o lírio dos vales, a rosa de Saron, a resplandecente estrela da manhã, o alfa, o ômega, o princípio, o meio, o fim, aquele que era, aquele que é, aquele que há de vir, o Todo-Poderoso, aquele que Isaías disse: um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o principado está sobre os seus ombros, o seu nome é Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. E naquele domingo pela manhã, após ter salvado aquele ladrão, o Senhor Jesus ressuscita. E eu quero te dizer que Ele está vivo até hoje, e Ele está no nosso meio, operando maravilhas, liberando os milagres para todos aqueles que estão atentos e que tomam posse dos benefícios da cruz. Aleluia, aleluia. Por isso eu quero dizer aos irmãos, você que é mãe, esposa, você que é esposo, esteja atenta ao que o Senhor Jesus tem feito no nosso meio. E tome as atitudes de crer incondicionalmente, independente da situação ou circunstância. Talvez você está aqui todas as quintas-feiras buscando pela salvação do seu esposo, buscando pela libertação do filho, buscando pela porta do emprego, buscando pela cura, ainda que o diagnóstico é contrário, ainda que a palavra do médico é contrária. Creia, nós estamos num território de milagres, e milagres têm acontecido em nosso meio, e a palavra profética está sendo liberada nesta tarde. O Senhor Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente, e Ele está fazendo maravilhas no meio de nós. Aleluia! Por isso que tem uma palavra lá em Hebreus 1:2, que é tremenda. Hebreus capítulo 12, versículo 1 e 2 fala: portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, o mundo nos observa. Pode, ainda que nas situações que parece que ninguém está nos observando, você pode ter certeza absoluta, nós estamos sendo observados. Nós que estamos rodeados por uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o laço, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Olhando para quem? Olhando para o Senhor Jesus, autor e consumador da nossa fé, pelo qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Aleluia! Estamos sendo observados, mas deixemos todo o laço, todo o embaraço do pecado e corramos com paciência. Não é tudo de uma vez só, não acontece tudo de uma hora para outra, é necessário paciência. Olhando para quem? Olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Ele desprezou a afronta na cruz e Ele venceu. Por isso que lá em Filipenses fala que haja em vós, Filipenses 2:5, que haja em vós, em nós, na igreja do Deus vivo, o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, o sentimento das boas atitudes, que haja o mesmo sentimento, que sendo como Deus,
não teve por usurpação ser igual a Deus. Antes, aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz, pelo que Deus o exaltou soberanamente sobre todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todos os joelhos dos que estão nos céus, na terra e embaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Aleluia! Ele é o Senhor. Graças a Deus. Graças a Deus. Como é gostoso servir a Jesus. Como é bom, amadas, como é bom, amados, saber que nós temos o nosso nome escrito no livro da vida. E mesmo com as lutas e dificuldades, Ele nos dá uma paz que excede a todo entendimento. É a paz conquistada na cruz do Calvário. Portanto, estejamos atentos ao que Deus tem feito no nosso meio. Assim como aquele ladrão estava atento ao que estava acontecendo. E venhamos buscar as atitudes corretas, assim como Jesus teve as atitudes que salvou aquele ladrão. Por isso eu te convido nesse momento a fechar os seus olhos. Pastor Vinícius já pode tomar o altar. Daqui a pouco nós vamos adorar ao Senhor através da ceia. Mas eu quero nesse momento fazer uma oração com você. Vamos fazer uma oração e vamos entregar a nossa vida ao Senhor Jesus. Aquilo que você saiu da sua casa falando: Senhor, eu preciso de um sobrenatural. O Senhor Jesus está liberando nesta hora. Não deixe nenhuma dúvida entrar no seu coração. Feche seus olhos. Meu Deus e meu Pai, muito obrigado por esta tarde. Obrigado pela Tua palavra liberada aos nossos corações, acerca de atenção, acerca de atitudes corretas, conforme os Teus princípios, ó Pai. E ó Deus maravilhoso, aqui está a Tua igreja, aqui estão os Teus filhos, as Tuas filhas, que têm, ó Deus, colocado diante do Senhor as necessidades, as dificuldades, ó Pai. Há pessoas que têm tido dificuldade de crer devido a circunstância tão contrária, Senhor. Mas nós pedimos nesta tarde, ajuda a nossa fé, porque nós cremos que o Senhor é o Deus do impossível. E nos ajude a viver dentro dos Teus princípios, ó Pai, para que possamos viver essa atmosfera de milagre que está instalada no nosso meio. Por isso, meu Deus, alcance essa mãe, alcance essa esposa, esse esposo, esse trabalhador. Jesus, nós liberamos a palavra de cura, mesmo que o diagnóstico seja contrário. Meu Senhor, se for uma febre ou um câncer, ou seja qual for o diagnóstico, mas que haja cura sobre o Teu povo, no nome do Senhor Jesus. E agora, com o coração contente, com o coração feliz, alegre, nós vamos celebrar a ceia do Senhor. Meu Pai, recebe o nosso louvor, recebe a nossa adoração nesta tarde, e nós fazemos no nome poderoso e soberano do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus. Amém, igreja. Vamos aplaudir bem forte.